Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para falarmos um pouco da Escritura, falar um pouco da Bíblia, falar um pouco da obra de Deus consumada. Primeiramente agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva no canal, dá o like nas mensagens, compartilha para que outras pessoas que ainda estão nas religiões, adorando a criatura no lugar do Criador, venha ter o entendimento da Bíblia e entender que a Bíblia são livros históricos e que não tem mais nada para se cumprir e que você tem que ler apenas para entender e não para aguardar ou dar ou receber absolutamente nada. Que, como eu digo sempre aqui nesse canal, toda e qualquer religião que se tem aí fora e todo e qualquer indivíduo que lê a Bíblia e manda você aguardar alguma coisa, né, é um enganador, é um 71, usa a Bíblia com um único intuito de te escravizar das sinagogas deles, das chamadas igrejas, e te roubar. Somente isso. Não somente os evangélicos, é a doutrina evangélica, a doutrina de homem, mas como também a católica. As pessoas saem de casa em busca de tudo aquilo que já tem, porque tudo já foi consumado. Então, espiritualmente, você já tem tudo. E a religião te ensina a tu buscar a vida eterna para você, para o ser humano, para o lira. Quando eu frequentava essas macumbas aí, chamada igreja, eu entendia que eu estava em busca da minha salvação. Mas o homem não tem salvação, abençoado. Não existe salvação para o homem terreno. Não existe salvação para o homem exterior. E sim para o homem interior, o espírito, do qual essa vida eterna nós já temos. Porque não dependeu de nós. Dependeu dele, de Deus. Ou seja, ele cumpriu toda a escritura para aqueles que estavam aguardando, ou seja, os judeus, aquele povo do qual Deus se manifestou. Não foi para nós, abençoado. Não tem nenhuma carta aqui como remetente à cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Fortaleza. Nenhum, abençoado. Não tem nenhuma carta aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, mesmo porque nada disso existia. Foi só para o povo judeu. E os estrangeiros, os gentios que existiram naquela geração. Não tem mais gentio, pessoal. Não tem mais gentio. Não tem mais judeu como o povo de Deus. Esse gentio da Bíblia, esses judeus da Bíblia, não tem nada a ver conosco. Foi aquele povo, aqueles estrangeiros que não tinham o sangue judaico e que pertencia a outros países. No caso lá, Roma. Entendeu, abençoado? Tem nada a ver. E outra coisa, nações aqui da Bíblia não são países. Nações da Bíblia, quando se refere aqui a todas as nações, está se referindo a todos os povos. Os povos que existiam naquela geração. Não tem nada a ver com nação, com país. Então, falando um pouco aqui, né, sobre esses cães aí que se denominam de pastor, como eu expliquei para vocês, para Deus não tem mais pastor, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais sacerdócio humano, e o sacerdócio é de Deus. O templo és tu, o templo é espiritual. Não tem nada a ver com essa macumba que tem aí fora,
do qual o teu enganador, o teu pastor, o teu padre, o teu papa, faz você entender, né, que a casa de Deus é a zarapuca, a roubalheira chamada igreja. Eles fazem tu entender que lá é o santuário de Deus. Não é, abençoado. Não é. Ao contrário. Aqui em Atos, se eu não me engano, Atos 7, ele diz que sendo Deus, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, ele não habita em santuário feito por mão de homens. Então, a tua religião, seja qual for, ela te ensina que a casa de Deus é essa macumba dos pastores, é esses assaltos dos pastores, do papa, do padre. Não tem nada a ver, que vocês precisam ter esse entendimento. Entendeu, abençoado? Nada que tem aqui na terra com relação a Deus, né? Como representante de Deus, isso tudo é engano, é mentira, é assalto, é macumba, é feitiçaria. Entendeu, abençoado? É obra da carne. E deixa eu te falar uma coisa aqui, comparando os religiosos, os fariseus hipócritas da época de Jesus de Nazaré, que eram os religiosos iguais a vocês hoje, que tem igreja, né? Que se diz ter igreja. Esses fariseus hipócritas, esses sumos sacerdotes, esses doutores da lei, né? Que estão tudo aí em ação hoje, todos eles, como era aqui na Bíblia, passado, hoje é a mesma coisa. Esses homens aí que se dizem representantes de Deus, eles são o quê? Eles são contra Deus. Os sumos sacerdotes, os representantes da lei, os fariseus hipócritas, aquelas pessoas que diziam representar Deus na terra, né? Eles faziam totalmente o contrário. Estava tudo escrito nos pergaminhos, tudo a respeito de Jesus, e eles faziam o contrário. Eles ficavam contra, que é exatamente o que faz a religião. Tudo está consumado, né? E espiritualmente tudo já foi consumado, não tem mais nada a fazer. O justo viverá por fé. E todo e qualquer religioso, católico ou evangélico, né, ele quer insistir em viver por obras. Ele quer insistir e querer fazer algo da Bíblia. Eles querem fazer algo para se chegar a Deus, quando Deus já se chegou a eles, a nós, os eleitos. Então, hoje, você ter igreja, você buscar Deus, você aceitar Deus, você dar dízimo dizendo que é para Deus, você se batizar, toda essa macumba que tem aí fora, nas chamadas igrejas, é contra Deus. É exatamente o que Jesus disse: eu não vos acuso, quem vos acusa é Moisés. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas, né? E que ele era contra a lei. A lei dizia uma coisa, ele falava outra. Ele disse: a lei a lei diz que você deve odiar o teu irmão, dente por dente e olho por olho. Eu, porém, vos digo, amais uns aos outros. Então era totalmente o contrário. E por isso que eles lá, os chamados sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, os fariseus hipócritas, eles eram a favor da lei, que nunca chegou a lugar nenhum, que era sombra, e que eles próprios nunca cumpriram. Por isso que a mulher adúltera, ele disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos
era um pecador. Que pecado, Lira? A transgressão da lei. Entendeu, abençoado? O pecado para Deus, abençoado, passado, foi a transgressão da lei. Mas ele enviou o Filho não para abrogar, mas para cumprir a lei. Já cumpriu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, Jesus de Nazaré, ele era inimigo dos chamados pastores, dos doutores, dos anciãos, daqueles caras que se dizia representar a Torá, e que era totalmente o contrário. Eles faziam totalmente o contrário. Eles transgrediam a lei de Deus, né, a lei deles. E aí ainda se opuseram a Deus, perguntando: por que transgride os teus discípulos a tradição que não lava as mãos quando come? Olha o que os caras estão preocupados. É igual esses macumbeiros que estão aí fora, te roubando, te pregando uma coisa que nunca foi para tu, porque toda a Bíblia não tem nada para você e nem para mim, abençoado. Não tem nada. Toda a Bíblia tem um destinatário, é o povo de Israel. Somente. O povo de Israel e o gentil daquela geração. E Lira, por que não tem nada para nós? Para nós esperar, para nós fazer. Por quê? Porque quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Então a leitura da Bíblia é para você ter entendimento que quando tu nasceu, tu já nasceu com tudo, abençoado. Entendeu? Já nasceu com tudo. Então não tem mais nada para você fazer. Então, olha, eu vou abrir aqui Mateus 26, né? Vou ler aqui a partir do 59, para levar o entendimento o quanto que o teu cão guloso, chamado pastor, padre ou papa, te engana, sem entendimento, mandando tu esperar Jesus. Isso é apenas do engano. Mesmo porque o Jesus da Bíblia, né? O Jesus da Bíblia, ele veio tirar o pecado, ele veio salvar, ele veio dar a vida eterna para aqueles somente que estava antes do estar consumado. E nós não precisamos. Nós não precisamos de salvação. Nós não precisamos de tirar pecado. Nós não precisamos de aguardar a vida eterna. Nós não precisamos de nada que está aqui na Bíblia, porque só foi para eles lá. Essa geração que viveram antes do ano 70, antes da cruz, e que estavam aguardando. E nós, quando nascemos, tudo já estava consumado, já nascemos com tudo. A Bíblia é somente para tu ler como livro histórico, como livro consumado pelo dono do mundo. Não é tu querer fazer nada, abençoado. Não é para você fazer nada. É apenas para tu crer. E essa fé não é sua. Tudo é dele. Então, Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes, como eu já mostrei para vocês aqui, se refere ao sacerdócio humano, ao sacerdócio ainda quando o templo de Deus era o santuário lá, construído por Salomão. Mas que tudo isso já foi destruído, tudo isso já foi cumprido. O sacerdócio humano acabou. O sacerdócio foi Cristo. Entende? Então, Lira, não é para mim ir para a casa de Deus? Claro que não. Como que tu vai para a casa de Deus se você já é a casa de Deus? É a casa de Deus indo para a casa de Deus? Casa de Deus é você, abençoado. Não é para tu ir para essa macumba. Não é para tu sair para lugar nenhum. É para tu cuidar da tua família
dar bons exemplos e semear coisa boa. Porque tudo que você semear, você vai colher. Porque nós não estamos mais no ministério, no ministério levítico, nós não estamos mais no ministério humano. O ministério é do Espírito e para sempre. Adorar somente em Espírito e verdade, só você e Ele, crendo que tu já tem tudo, não é para tu pedir nada. E não é para mim orar para quê? Se o Espírito já está pronto. E essa perfeição no teu Espírito não dependeu de você, dependeu foi dele. Tem nada dependendo do homem, só esses ladrão aí que dizem isso. E manda tu dar, manda tu dar, manda tu dar, manda tu dar. Para tu sustentar ele e a cambada deles. Então, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Sinédrio era aquilo que formava o sacerdócio. Ou seja, o sumo sacerdote e os puxa-saco dele. Formava o sinédrio. Procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Você está vendo que a religião, toda a vida, ela foi contra Deus e continua contra Deus. Você sai da tua casa, né, para ser contra Deus. Você tem que ouvir isso. E que tem que criar vergonha na cara e deixar de botar uma Bíblia debaixo do teu sovaco e todo dia para uma macumba chamada igreja. Entendeu? Porque você está sendo contra Deus. Ele diz que você é a casa de Deus e tu vai para a casa do ladrão. Então você está vendo aqui, né, que eles lá, os doutores, os sumos sacerdotes da época, que eram os pastores, eles queriam alguém para servir de testemunha contra Deus. Para quê? Para matá-lo. Então ele continua aqui no 60 e diz, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando. Então, dentre todas essas testemunhas falsas, teve duas pessoas lá que tiveram coragem de depor contra Jesus. 61, este disse, esse é o testemunho deles lá. Este disse, Jesus, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E ele falou isso? Falou, mas ele não estava se referindo ao santuário humano. Ele não estava se referindo ao templo de Salomão, que o cabeça seca já fez outro lá em São Paulo, que para Deus não está com nada, é só para assaltar mesmo, não tem nada a ver com Deus, nem lá e nem o que se fala de Deus, porque eles só pregam aquilo que já foi consumado e bota tudo para o futuro. Ou seja, é um 71, engano. Então, ele falou que, ele disse, destruir esse santuário, eu reconstruirei o santuário de Deus em 3 dias, se referindo o quê? Que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Ele ia ressuscitar. E o santuário de Deus, seria no Espírito. Simples assim. Que eles lá não tem esse entendimento. Então ele diz no 62, e levantando-se o sumo sacerdote, o cãozinho guloso, né, que hoje são esses ladrão líderes que tem aí, que são os grandes, né? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que este depõe contra ti? O ladrãozinho lá perguntou. E no 63, Jesus, porém, guardou silêncio, não respondeu nada. E o sumo sacerdote lhe disse, perguntou de novo, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se estava escrito tudo sobre ele, mas só que eles não aceitavam. E hoje seria pior ainda, que a ganância hoje é muito maior. 64, respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo sobre as nuvens do céu. Então, cara, presta atenção. O Jesus de Nazaré aqui, respondendo ao sumo sacerdote, né? Ele mandou ele dizer se ele realmente era o Cristo, era o Filho de Deus. E Jesus respondeu, eu vos declaro, se refere a quem? A primeira pessoa, Jesus, se referindo, se portando, se falando ao sumo sacerdote. Entendeu? Eu, porém, vos declaro. Ele, Jesus, declarou a ele lá, na geração deles. Eu vos declaro que vereis. Vereis, essa palavra está no plural. Então, ele não está só se referindo que o sumo sacerdote ia ver ele vindo, mas todos eles lá iam ver. E se ele não veio, como o teu ladrão manda tu esperar Jesus, o teu ladrão de saia, o teu desgraçado aí, né? O teu chamado pastor, bispo, essa praga aí, que nem existe mais, para Deus eles não são nada. Se ele não veio, vocês têm que falar para esses gananciosos, para esses ambiciosos, para esses feiticeiros, para esses macumbeiros, para esses sarofeiros. Vocês têm que mandar ele apresentar esse sumo sacerdote hoje vivo, apresentar ele, né? Juntamente com o sinédrio inteiro, todos aqueles que estavam lá. Se ele não veio, se o doutor Silva manda tu aguardar Jesus, doutor Silva, então apresenta o sumo sacerdote aqui, infeliz. Vocês aí, enganadores, 171, enganadores de gente, ambiciosos. Porque o intuito disso aí tudo é roubar, abençoado. Pegar o que está consumado e botar pro futuro. E aí vocês ficam feitos uns babaca aí. Fica feito uns babaca em busca de tudo aquilo que tu já tem, abençoado. Esperando aquilo que tu já tem. Acorda. Então ele disse, olha, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Presta atenção, tá? Presta atenção, doutor Silva. Olha, vim sobre as nuvens, para os judeus, não é que Jesus ia vir sobre as nuvens, porque depois da cruz, ele se tornou espírito, e espírito ninguém vê. Então, vir sobre as nuvens do céu, para os judeus, significa ele, Deus, trazer uma sentença contra um determinado povo. Então, o ladrãozinho lá e os doutores da lei, eles entenderam que ele era o próprio Deus e que eles iam trazer uma sentença contra eles. Então, se apavoraram. Porque eles que entendiam que vir sobre as nuvens era isso. Como ele disse lá, quando veio trazer uma sentença para o Egito, ele disse, eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. E aí, quem foi que viu Deus cavalgando igual um cavalo numa nuvem ligeira? É claro que não é isso, né, doutor Silva? O doutor Silva estudou só para enganar. Só para enganar. Aí ele manda o pessoal ficar com o olho nas nuvens, aguardando o Filho do Homem. Porque ele vai vir sobre as nuvens, todo olho vai ver. Espírito ninguém vê, ô infeliz, ignorante. Então, continua aqui, ó, no 65. Depois dele responder isso, né? Então o sumo sacerdote rasgou a roupa, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele entendeu. Porque ele sabia que vir sobre as nuvens, ele estava dizendo que era o próprio Deus e ia trazer uma sentença contra ele. E Jesus estava falando de quê? De Mateus 24, 34. Tudo isso não passará desta geração, que foi aquela, passado. Aqui ele estava vivendo. Que ele disse que toda a vingança viria sobre esta geração. Que geração? Esta. Aqui ele estava vivendo. Rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou. Blasfemou por quê?
Porque eles só defendiam o interesse deles. Eles tinham tudo escrito na lei, falando sobre ele, sobre Jesus, sobre o Filho do Homem. E qual era a função dele, o que ele viria fazer. E estava fazendo. E ele disse, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfema. Que vos parece? Perguntando para ele lá. Responderam eles, o sinédrio inteiro, é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofetearam, dizendo, profetizas, ó Cristo, quem és que o bateu? Então, presta atenção. Toda essa religião, né, dessa geração aqui, que continua hoje contra Deus, todo o evangélico é contra Deus, todo evangélico é contra Deus, que ele diz que está adorando a Deus. Vocês estão contra Deus. Todos vocês evangélicos, presta atenção, vocês são contra Deus. Deus já consumou todas as coisas e vocês estão em busca daquilo que tu já tem, chamando ele de mentiroso. Entendeu, ignorante? Querendo fazer a obra de papai. A obra de papai, ele cumpriu em 7 dias e enviou o filho para cumprir o que foi anunciado pelos profetas e por Moisés. Entendeu, ignorante? Que vocês não querem entender. Vocês não querem entender. Então, todo esse povo aqui que foram contra Deus, eles foram mortos. A religião acabou. Deus acabou a religião. Foi o único feito de Deus na terra, foi acabar com a religião. Matar aqueles falsos desgraçados que tinha lá, que hoje ele não vai mais fazer isso. Hoje é tudo que tu semear, tu vai colher. E ele destruiu o templo. Aquilo que juntava as pessoas e que dizia que era a casa de Deus, ele destruiu. Porque acabou o sacerdócio humano. E aí, quando o filho entregou o reino ao pai, depois de Deus botar todos os inimigos debaixo dos seus pés, depois de cumprir toda a escritura, toda a escatologia física e jurídica e espiritualmente já tinha se cumprido tudo no ano 33, e no ano 70 se consumou todas as coisas de Deus com relação à sua manifestação na terra. Acabou tudo. Adorar somente em espírito e em verdade. Só você e Deus, só Deus e você, e mais nada de macumba. Então, eu vou parar aqui, 28 minutos. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, e eu vou continuar tentando levar o entendimento, tá, abençoado? Que para isso foi que Deus me deu esse entendimento, não é para calar. Boa noite e até a próxima.